Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Meu nome é Ayrton Richard e o tema de hoje é como produzir um gênero editorial. Texto editorial. Como produzir um editorial? O texto editorial é um tipo de texto jornalístico que geralmente aparece no início das colunas, diferente dos outros textos que compõem um jornal de caráter informativo. Os editoriais são textos opinativos. Embora sejam textos de caráter subjetivo, eles podem apresentar certa objetividade. Isso porque são os editoriais que apresentam os assuntos que serão abordados em cada seção do jornal, ou seja, política, economia, cultura, esporte, turismo, país, cidades, classificados, entre outros. Os textos são organizados pelos editorialistas, que expressam as opiniões da equipe e, por isso, não recebem assinatura do autor. No geral, eles apresentam a opinião do meio de comunicação, revista, jornal, rádio, etc. Tanto nos jornais como nas revistas, podemos encontrar os editoriais intitulados como Carta ao Leitor ou Carta do Editor. Como fazer um editorial? Para produzir um editorial, inicialmente é necessário conhecer os assuntos que serão abordados no meio de comunicação. Feito isso, faça uma síntese de todo esse conteúdo para que ele seja apresentado para o público leitor. Embora apresente a estrutura básica do texto dissertativo, ele pode não seguir o padrão proposto. Primeiro ponto, estrutura. Por ser um texto dissertativo argumentativo, os editoriais apresentam a estrutura básica dividida em 3 partes principais. Introdução, que é a exposição do assunto que será tratado no decorrer da leitura. Desenvolvimento, que é o momento em que a argumentação do escritor será a principal ferramenta. E conclusão, finalização do texto com a opinião do autor ou da equipe. Exemplo: editorial de jornal. Protestos no Brasil e a crise econômica. Desde o ano passado, nos deparamos com as diversas manifestações que se espalham pelas capitais e cidades do país. Todas elas demonstram a insatisfação dos brasileiros com a política, economia e os problemas sociais no geral. O que mais ouvimos no café, no supermercado, nas paragens de ônibus ou mesmo no trânsito são frases do tipo: aonde vamos parar? Isso é culpa do PT, estamos afundando, o preço das coisas aumentam e nosso salário nunca. Essas frases preferidas pelos mais diversos tipos de brasileiros nos indicam que a insatisfação e a crise econômica cresce cada vez mais no país. E os que têm possibilidades, mínima parcela, estão deixando o Brasil para terem vidas melhores longe da nação verde e amarela. Mas será que essa é a solução? Vale ressaltar que muitos dos que deixam o país têm conhecimentos superficiais sobre a política e a economia. E na maioria das vezes são os mais preconceituosos com os nortistas e nordestinos. Sabemos que a chave para a solução dos problemas instaurados no país, de ordem social, política e econômica, tem somente uma alternativa: o investimento em políticas públicas voltado para o desenvolvimento educativo no país, sobretudo da implementação de disciplinas que abordem as questões sobre diversidade, pluralidade e gênero. Mas isso é somente a ponta do iceberg, ou seja, a solução não é deixar o país, mas lutar para a melhoria do nosso Brasil, que se deparou com o iceberg e quer mudar o curso. A frase "salve-se quem puder" deve ser mudada para "salvemos o nosso país todos juntos". Equipe Folhetim de Minas. Agora temos aí outro exemplo
editorial de revista. Neste mês de Natal, celebramos o nascimento do menino Jesus. Nada melhor que reunir a família e curtir esse momento tão especial de encontro, amor, compreensão e tolerância. Por conta disso, a revista feminina nesse mês apresenta um artigo sobre a origem e história do Natal, além de oferecer dicas de presentes natalinos para toda a família. Ademais, você não deve perder as novidades sobre a moda nesse verão e ainda ficar alerta no artigo sobre os melhores conselhos para economizar. Para além disso, apresentamos diversas dicas de viagem para esse final de ano em todas as regiões do Brasil e muitas receitas natalinas práticas, rápidas e fáceis de preparar. Aproveite o final do ano para se divertir com toda a família e amigos e não se esqueça que o espírito de Natal deverá ser aproveitado para nos tornar pessoas cada vez melhores. Encha seu coração de tudo que há de melhor: amor, alegria, compreensão, harmonia e tolerância. Desejamos-lhes boa leitura e um Feliz Natal. Equipe Revista Feminina. Para fazer um bom editorial, é necessário seguir alguns passos, como a escolha do tema e ainda compreender a estrutura básica desses tipos de textos jornalísticos. Lembre-se que um editorial é um texto dissertativo argumentativo que é produzido para os meios de comunicação, como jornais e revistas. Hoje em dia, com o avanço da internet, encontramos esse tipo de texto em diversos locais, como blogs e redes sociais. Uma dica importante é ler alguns editoriais para você se familiarizar com as características mais importantes desse tipo de texto, ao mesmo tempo que irá compreender sua estrutura. Isso, sem dúvida, facilitará a produção do texto. Estrutura do texto. A introdução. Na introdução, focamos as ideias principais que serão desenvolvidas no editorial. Ou seja, aqui é o momento de apresentar ao leitor os principais temas que serão abordados. Esse momento é muito importante para despertar no leitor a vontade de terminar de ler seu texto. Desenvolvimento. Essa é uma das partes mais importantes do texto, em que utilizamos a argumentação para apresentar ao leitor nosso ponto de vista sobre determinado assunto. Para isso, podemos pesquisar e realizar um levantamento sobre os principais dados relacionados com o assunto escolhido. Dessa forma, se o tema for mês de Natal, você poderá pesquisar algo sobre a história, algumas curiosidades e tradições dessa data. E a última parte é a conclusão. Como todo texto, o editorial necessita de uma conclusão, que requer um pouco mais de criatividade do emissor. Nesse sentido, podemos sugerir algumas alternativas para o nosso leitor. Além disso, podemos terminar com uma reflexão e dado interessante sobre o tema redigido. A conclusão é uma parte fundamental para arrematar as ideias que foram expostas. No caso do editorial de um jornal, o escritor pode propor uma nova solução, ou ainda ele pode terminar de maneira criativa e instigando a reflexão de seus leitores. Por exemplo, com uma pergunta. Já na finalização de uma editorial de revista, o editor convida o leitor a participar da leitura. Assim, ele pode terminar o editorial com alguma mensagem de carinho e ainda utilizar a expressão boa leitura. Depois de tudo pronto, vale a pena revisar. A parte da revisão é muito importante para nos certificarmos de que nosso texto ficou coerente e não apresenta erros na norma culta. Outro ponto fundamental da revisão
é analisar a linguagem que foi escolhida de acordo com o nosso público-alvo. Se fazemos um editorial para uma revista que é muito lida por adolescentes, a linguagem pode ser mais descompromissada, criando uma aproximação com esse público. Dessa maneira, é muito importante conhecer nossos leitores, por isso, facilitará a produção desse texto. Bem, alunos, essa nossa aula de hoje foi como criar um editorial. Vamos estar treinando aí, testando, não esquecendo dos pontos primordiais que são as partes do editorial. Introdução, desenvolvimento e a conclusão. Depois de pronto, vale a pena revisar. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque e tenham todos uma boa aula e até a próxima.